Oi, bom dia a todos e todas que estão assistindo. Como a Suelen falou, né, eu sou professora lá do Marechal Rondon e eu estou aqui honrosamente representando, né, na minha fala, todos os educadores, né, e educadoras das quase 40 EMEFs, das EMEFENs e da IMEBs aqui da nossa diretoria de ensino. A totalidade dos questionamentos todos que a gente levantou, né, que não foram poucos, a gente vai tentar enviar num documento específico para o senhor secretário que contemple todos os pontos levantados. Mas eu quero começar, né, reafirmando o que já vinha se expressando nas outras lives e a posição também do nosso segmento, né, que ao não vermos condições reais de implementar o protocolo da forma como ele foi organizado, a gente se posiciona contrário ao retorno proposto pela secretaria, e assim como 76% dos brasileiros, né, e várias mães e pais que estão levantando e se posicionando nesse sentido também nas regiões. Na nossa leitura, ficou bastante claro que esse documento ele ainda está bastante pautado pelo olhar, né, do gabinete e ainda bastante distante da gente que está colocando, né, o nosso corpo e o nosso pé diariamente no chão da escola pública. Então, para nós, secretário, essa decisão do retorno, né, ela ainda é bastante prematura e ela parece acompanhar uma demanda que é do mercado, uma demanda que é dos patrões, quando, na verdade, a nossa rede, ela atende majoritariamente os filhos dos trabalhadores, né? Esses trabalhadores que a gente sabe que não tiveram direito à quarentena, que estão tendo muita dificuldade de acessar o auxílio, né? E não estão tendo quase nenhuma condição real de permanecer em isolamento. Então, nesse contexto, né, dessa pandemia que escancarou aí várias desigualdades que a gente sabe que existem no nosso país, a nossa comunidade, infelizmente, ela está localizada, né, do lado mais precário dessa divisão e dessas desigualdades. Então, a única saída, inclusive, que foi oferecida para os nossos estudantes, o EAD, acabou sendo uma saída privatista e excludente, né? Milhares de estudantes que não tiveram direito à educação garantido. A realidade, secretária, é que nas regiões periféricas, o acesso às plataformas chega a ser de menos de 20%. É uma exclusão imensa. E assim como, né, na implementação do EAD, infelizmente, né, as demandas específicas dos nossos estudantes não se colocaram no primeiro plano, nos parece, nesse momento, que esse protocolo também não se coloca, porque se desconsidera o perfil da rede, se desconsidera o grande número de estudantes com necessidades especiais, com problemas de aprendizagem, os estudantes imigrantes, junto com uma série de outros problemas sociais que são bastante profundos na escola pública e que faz com que muitos não tenham nem a garantia de higiene pessoal nas suas casas, que está um termômetro para medir a temperatura dos alunos em casa antes dos pais enviarem eles às escolas, secretário. E nesse contexto também, né, em que o mundo está sendo atravessado por essa pandemia, as nossas angústias atravessam a preocupação do que a gente está vendo no nosso país de uma normalização das mortes. O Brasil é um dos países no mundo, segundo no mundo, com mais mortes até agora, já passamos de 74 mil, com mais quase 2 milhões de contaminados, né? Isso sem contar o grande número de subnotificações. Segundo o IBGE, hoje, né, tem 1,2 milhões de trabalhadores que perderam sua renda durante a pandemia. Sabe quando você passa na frente da Caixa Econômica e vê uma fila imensa de pessoas? Infelizmente, esses são os pais dos estudantes da nossa rede. E, secretário, também, segundo as pesquisas, o risco de morte pela Covid, ele é de 62% maior entre os negros em comparação aos brancos. Eu também queria perguntar para todo mundo e para o senhor, quem vocês acham que são as trabalhadoras terceirizadas da limpeza e da cozinha das nossas escolas? Elas são essas mulheres negras, que são mães, que são da periferia, infelizmente foram as primeiras a ser demitidas no começo dessa pandemia, e agora terão que retornar, né, com um salário igualmente insuficiente, trabalhando mais do que nunca, segundo esse protocolo, expondo a vida delas e das famílias delas diariamente, sendo que elas estão numa condição de maior vulnerabilidade. Só quem está no chão da escola, secretário, sabe que parece como uma piada de mau gosto ao ler esse protocolo, ver um item dizendo, como, por exemplo, que os panos de chão vão ser passados a ferro um a um depois de lavados. Quando a gente sabe que, na realidade, a maioria das escolas não tem lavanderia, não tem máquina de lavar, muito menos ferro quente.
Esses panos, eles são lavados à mão e são por as mãos negras dessas mulheres que a gente sabe que serão as mais expostas nesse retorno, podendo também virar estatística. Eu sei que meu tempo já está acabando, mas eu queria pedir licença só para concluir. Falta um pouquinho, mas é menos do que eu já falei até agora. Então, nós, né, os professores e professoras dessa rede, nunca consideramos essa pandemia uma gripezinha, como ela veio, infelizmente, sendo tratada pelo presidente Bolsonaro, pelo Mourão, e por isso a gente não pode ser conivente com o retorno de maneira tão precoce e de maneira pouco estruturada, secretário. E a gente não precisa reabrir as escolas para provar que os procedimentos que vocês listaram são irrealizáveis, porque essa parcela da população que inclui os nossos alunos, ela já morre todo dia de fome, de violência doméstica, de genocídio, infelizmente de violência policial, com todos esses números aumentando exponencialmente durante a pandemia. Então, nas escolas, a gente tem uma máxima de que ninguém aprende com fome. E o que está sendo a realidade é que, com o trilhas na mão, mas com a barriga roncando, os secretários, nossos alunos não estão conseguindo aprender. Então, enquanto o prefeito e o governador não garantiram também, né, o cartão merengue, as cestas básicas para todos, nós, educadores, nos organizamos em vaquinha nas escolas, em doações, para garantir que os estudantes não passassem fome diante dos nossos olhos na pandemia. Muitos de nós aqui nos expusemos fisicamente para suprir um papel que deveria ter sido a primeira hierarquia do governo, antes do EAD, que era garantir que nenhum estudante passasse fome. A gente se organizou com uma solidariedade que nunca vai colocar os professores dessa rede em oposição aos interesses e os direitos dos estudantes da população, e a gente não vai aceitar que, ao dizer não ao protocolo, seja essa síntese de que a gente se coloca contra a população que a gente serve diariamente. Né? E também a gente, que é uma categoria com uma maioria de mulheres, várias de nós mães, com duplas, triplas jornadas de trabalho, a gente sabe que a gente se reinventou para viabilizar o acesso ao ensino remoto para os poucos que estão tendo acesso. A gente não é preguiçoso, como o governador disse que os professores eram em fevereiro. A gente trabalhou e vem trabalhando todos esses dias em luto diante das mortes dos nossos familiares, das familiares dos nossos estudantes, dos nossos colegas de rede, secretário, gestores e ATS que já faleceram devido à exposição porque não tiveram a quarentena, e vários deles que estão trabalhando até hoje com EPIs que, infelizmente, não chegaram. A gente não queria que fosse assim, né? E que também não tiveram acesso nem aos testes nas escolas, quando tiveram casos de contaminação. Estou concluindo. Então, esses estudantes, eles têm sim o direito à educação, a gente defende esse direito prioritariamente, mas a gente sabe que antes eles têm também direito à vida, né? E assim como nós, trabalhadores do chão da escola, né, não nos furtamos do nosso compromisso com a população, e também por isso a gente se posiciona não só pelo não retorno às aulas, mas a gente se posiciona por reais condições que não sejam demagógicas, como as que vem fazendo os governos, o do Covas, o do Dória, o do Bolsonaro. A gente defende também que todos os trabalhadores tenham direito a permanecer em isolamento, esse direito que a gente teve e que deveria ter sido estendido para o conjunto dos trabalhadores e para as famílias dos nossos estudantes. A gente defende a garantia de alimentação sem exceção e de um auxílio que, de fato, garanta o que uma família precisa para sustentar seus filhos. A gente defende EPIs que faltaram, infelizmente, até para os hospitais e os testes para todos. A gente acha que tudo isso são pontos essenciais para que a gente possa discutir um retorno racional e para que as escolas não tenham que ser fechadas uma semana depois de abertas, como foi na França, como foi na Coreia. E a escola, secretária, a gente sabe a importância dela para a população. Então, quando reaberta, ela tem que ser considerada um serviço essencial. Mas até que a gente tenha a condição de cumprir esse papel, é preciso debater de verdade todos os critérios para a reabertura e dar condições para que o protocolo não seja irrealizável, né? E parecer naturalizar as mortes da população, que a gente está vendo, infelizmente, que é um discurso que está se dando em todo o país. E é porque a gente tem esse compromisso com a população, para quem a gente serve, que a gente não vai aceitar isso da forma como está sendo colocado nesse momento, e não vai aceitar que transformem as nossas escolas num depósito de criança, passando por cima dos princípios pedagógicos da nossa rede, para viabilizar que os pais deles sejam explorados, expostos à pandemia, para responder a essa demanda do mercado. Então, para concluir mesmo, a nossa proposta, secretário, é que a SME reconheça essa organização democrática
e ampla que a gente está fazendo nas regiões, entre as comunidades escolares, e que tem, né, baseado as posições que todos estamos trazendo para essas lives, e que a comunidade escolar, junto com os trabalhadores da educação, inclusive as trabalhadoras terceirizadas, que vão ter que ser a linha de frente disso tudo, junto aos trabalhadores da saúde, os psicólogos, que a gente possa conjuntamente se debruçar através de uma comissão que seja deliberativa sobre a criação de um protocolo que responda a todas essas angústias que a gente está colocando aqui e que olhe para a escola pública como ela é e que subordine o nosso retorno à implementação de todas essas condições a partir, né, do olhar de nós que vamos ter que nos colocar na linha de frente para garantir à população os direitos dela, inclusive o da educação. Então, qualquer coisa para nós, secretário, diferente disso, hoje ela significa dar continuidade aos ataques que a gente já vem sofrendo enquanto categoria, vários, inclusive, por parte do PSDB, que vem precarizando, sim, o nosso trabalho e, por consequência, os serviços públicos, e não é isso que a população merece, muito menos no contexto de pandemia. Então, eu agradeço também imensamente a confiança dos meus colegas que confiaram a mim esse espaço para representá-los, e obrigada.